O bairro foi originalmente formado por holandeses e no século XIX ele era predominantemente judeu e italiano. Mas no início do século XX o bairro mudou muito. Isso por causa de um processo chamado de a Grande Migração Afro-Americana. E o que aconteceu? O Lincoln assinou a Proclamação de Emancipação, que entrou em vigor em 1963, e iniciou o processo de abolição da escravidão. Em 1865, a escravidão se tornou ilegal em todo o país. E muitos estados do Sul se viram sem a mão de obra dos quais a sua economia dependia. E com isso, a economia desses estados ficou bastante abalada. Estranho, né? Por que será? Por que será? Ai, gente. Além disso, a opressão de pessoas negras, como nós bem sabemos, não acabou simplesmente porque a lei mudou. Como uma espécie de retaliação, a Ku Klux Klan perseguia e aterrorizava pessoas negras e, aos poucos, os estados se organizaram para colocar em vigor leis de segregação racial, conhecidas como as leis Jim Crow. Então, pessoas negras se viram forçadas a construir uma nova vida sem nenhum auxílio ou proteção real do governo. É porque porque não existiu injustiça suficiente até agora, né? Não. As coisas não foram injustas o suficiente. Você precisa vir e piorar uma situação que já é, assim, medonha em níveis... Imediatamente, quando o Lincoln começou o processo, os estados começaram a se organizar para, tá bom, vocês vão acabar com a economia dos nossos estados, então a gente vai se organizar e a gente não vai dar cidadania para essa gente. A gente não vai proteger ninguém e eles não vão ser cidadãos. Você pode libertá-los, mas eles não serão cidadãos como nós. Às vezes eu quero, sei lá, eu quero muito acreditar que existe um inferno para saber que existe um lugar especial no inferno pra gente assim, sabe? Pois é. E eram os quero democratas. Acreditar. Não é engraçado isso? Era diferente, os democratas. A KKK era democrata. É mesmo? Não sabia. Os estados que aprovaram a segregação, a maioria era democrata. Não sabia. Eu não conheço. Eu conheço muito pouco da história estadunidense. Muito pouco Eles mesmo. Mudaram. Daí os democratas ficaram progressistas e os republicanos ficaram conservadores e racistas. Foi uma vibe. Mas antes era invertido. Não sabia, não tinha ideia. Caramba. Bem, pessoas negras... Não, já falei isso, Renata. Então, pessoas negras foram oprimidas em guetos. Pessoas negras foram oprimidas em guetos, não recebiam a educação que pessoas brancas recebiam, não tinham oportunidades de trabalho e, quando tinham, trabalhavam por centavos de dólar. No geral, mesmo não sendo mais escravizadas, essas pessoas continuavam trabalhando por praticamente nada e eram tratadas como cidadãos de segunda classe. Depois da Primeira Guerra Mundial, muitos homens também se viram decepcionados após descobrirem que, nos Estados Unidos da época e nos dias de hoje, mesmo que você arrisque a sua vida pelo país, quando você volta para casa, você ainda é preto. É interessante você comentar isso, porque foi um movimento muito parecido com o que aconteceu na Irlanda pré-independência, né? A Irlanda entrou na Primeira Guerra, os irlandeses foram tratados como cidadãos de segunda classe, eles recebiam menos armamento, eles não recebiam uniforme adequado, eram colocados literalmente na linha de frente, e quando eles voltavam para casa, em vez de serem recebidos como os heróis de guerra, quem sobreviveu descobriu que voltou a ser tratado como cidadão de segunda classe. E aí o movimento de independência criou força, né? Porque eu acho que deve ser... Eu não consigo imaginar a decepção de uma pessoa que vai lutar por uma causa assim, deve sentir quando ela volta e ela percebe que ela foi usada por uma instituição. Exatamente. Ela só era boa para ir lutar. Exato. Mas agora ela chega e ela não pode entrar nos mesmos banheiros que uma pessoa branca. Então é claro que muitos jovens perderam as esperanças de serem vistos como cidadãos americanos no mesmo nível que pessoas brancas. Morando em estados com crise econômica e sendo tratados como lixo,
Negros do sul do país começaram a migrar para os estados do norte, que não tinham um histórico de escravidão e que eram, para a época, altamente industrializados. As fábricas dos estados do norte não se importavam com a sua cor, religião ou etnia. Elas precisavam de trabalhadores. Elas precisavam de mão de obra, de preferência barata. Negros imigrantes eram, então, muito bem-vindos. Além disso, as cidades grandes como Nova York, Chicago, Filadélfia, Detroit, Los Angeles eram centros econômicos, culturais e políticos no país. Então, se você quisesse deixar para trás a vida dos campos e a vida do sul, você, para ter uma vida melhor, você ia para esses grandes centros. Era uma espécie de vou recomeçar, sabe? Cerca de 5 milhões de negros migraram do sul para o norte e para o oeste num processo que durou de mais ou menos 1910 até a década de 70. E com isso, o Harlem, do início do século XX, virou o bairro com maior concentração de negros no país. Principalmente, principalmente na década de 20, houve o renascimento do Harlem, que era... O Renascimento foi basicamente um movimento cultural e intelectual afro-americano, em que artistas, músicos, escritores, poetas, estilistas, políticos, atores, todo tipo de gente intelectual e criativa negra foi para o Harlem para fazer parte desse movimento. Então o bairro realmente renasceu e todas as grandes coisas que a gente sabe sobre o bairro tem muita inspiração dessa época, desse movimento. E, infelizmente, nem tudo foram flores, né? A lei seca trouxe a proliferação de speakeasies pelo país, que eram bares ou clubes sociais que serviam álcool e eram, portanto, ilegais, normalmente controlados pela máfia. A Grande Depressão, que se iniciou em 1929, também não ajudou. Empregos desapareceram, oportunidades acabaram e a pobreza voltou. Apesar do boom inicial, apesar do renascimento, o Harlem se viu diante de muitas crises econômicas no decorrer dos anos. E essas crises contribuíram bastante para uma alta na criminalidade e no crime organizado. Tendo falado tudo isso, esse ícone que é o bairro do Harlem, a gente pode ir para a história da nossa anti-herói negra, Stephanie St. Clair.